isso aí, pessoal. Caramba, vamos diminuir aqui. Você e você também, não se esqueça, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o nosso querido, o maluco, o gênio Elton John. E aí eu comecei tocando essa música, que o que é? Ela chama Cold Heart, é uma junção, é um remix entre Elton John e Dua Lipa, né? Dua Lipa, exatamente. Aí ó como é que ficou. I'm not the man I think I am at home. Oh, no. Isso na verdade eu fiz, mas para que vocês tenham uma ideia de que, apesar de tanto tempo na carreira, tanto tempo atuando, gravando, fazendo shows, que eu acho que é o que ele mais gosta na vida, é de estar lá no palco, né? Cercado de público, ovacionado, etc. Depois de tanto tempo na carreira, tanto tempo na estrada, ele não se deixou abater em relação à mesmice de uma vertente de músicas, um tipo de música. Então ele não ficou apegado a ser aquele cantor de músicas românticas, por outro lado mais pro rock, mais roqueiro. Ele sempre está tendo novas ideias, novas sacadas. Então foi o fato de, por exemplo, ele ter ajudado, ele ter feito boa parte da trilha do Rei Leão, o que lhe deu um Oscar de melhor canção, né? E agora, por exemplo, eu toquei essa música, essa coletânea, esse remix com Dua Lipa e o próprio Elton John, só para mostrar que, apesar de ele estar com 70 e tantos anos, 74, quase 75, ele pega uma menina de 25 e faz uma coisa assim tão bacana, que virou número 1 na Inglaterra, virou número 1 nos Estados Unidos, e ele se apega muito a essa questão dos números, né? Porque, na verdade, eu acho que deve ser bem legal pro ego você chegar e ver que a sua música, o seu trabalho é o número 1 no planeta, todo mundo tá ouvindo. Então Elton tem essa coisa, até hoje, né? Então esse negócio dele ficar falando que vai se aposentar, e ele tá falando que vai se aposentar desde 1980, nós estamos em 2023, e o cara não para. Então, vou parar, dá uma encostada e de repente, nossa, vou fazer aniversário, faz festa, faz show, e vai pra cá, e vai pra lá, Estocolmo, Los Angeles, Londres, Manchester, para vários lugares do mundo, né? Eu já contei para vocês aquela vez que ele fez alguns concertos, ele e o Ray Cooper, na União Soviética, lá em Moscou. Foi uma coisa maluca, muito legal, né? Então, esse é o Elton John, é um cara que ele continuou com fome de poder, com fome de música boa e sempre tentando inovar, né? Então, sempre tentando inovar, isso é fantástico. Agora, vamos falar o seguinte, vamos contar algumas historinhas antigas. Então eu vou falar para vocês a respeito da época em que o Elton estava no talo, estava bombando, era primeiro lugar em tudo quanto era canto, era disco de platina toda hora, tinha disco de platina, etc. E uma coisa legal que ele fez, acho que até já comentei com vocês, né? Ele começou a dividir os direitos autorais com o pessoal da banda. Então começou a dividir os direitos autorais com o Nigel Olsson, com David Johnston, com o próprio Dee Murray, que, como eu já disse, acabou morrendo de uma forma relativamente prematura, tinha só 42 anos, né? Uma idade pequena. Mas enfim, naquela época o Elton John estava lançando um LP atrás do outro, ele tinha contrato para fazer 2 álbuns anuais, isso quando ele não soltava os duplos. Então, o Goodbye Yellow Brick Road foi um dos duplos que ele soltou, e foi assim muito bem-vindo e muito bem visto pela crítica, pelos fãs. Vendeu pra caramba, primeiro lugar, tudo quanto é canto do planeta, é fantástico, né? E tem umas histórias engraçadas, né? Vira e mexe, o Elton juntava o seu grupo e falava, vamos gravar ali em Bali, vamos lá na Polinésia Francesa, tal. E uma vez, ele, sabendo que os Rolling Stones haviam gravado um disco na Jamaica, ele falou, porra, os Rolling Stones foram para Jamaica gravar um trabalho, lançar um LP, fazer um LP, eu vou lá também, né?
E lá foi ele, a banda, né? Só que eles estranharam, porque eles chegaram no aeroporto e tal, o pessoal tinha um olhar assim meio estranho, moçadinha com metralhadora, com boné, roupa militar, eles ficaram estranhando um pouco, mas enfim, pô, é aqui o lugar, os Rollins vieram aqui gravar o seu álbum, então é aqui mesmo, vamos ficar aqui e tal. Aí o que aconteceu? Chegaram eles no local de gravação, que era um grande hotel, eles tinham fechado o hotel para poder ficar à vontade ali naquele espaço. E aí a primeira coisa que os músicos fizeram foi ir lá pro stage, onde estavam lá os aparelhos, bateria, as guitarras, etc, etc, tal. E aí chegou o David Johnston e falou assim, eu vou precisar de mais microfones. Eu tô com 2 microfones aqui e só a minha bateria carece de 20 microfones. É um microfone para cada lado aqui. Senão não dá sonoridade, senão não dá eficiência, né? Não dá eficiência. Eu preciso de pelo menos 20 microfones. Bom, então vamos lá, vamos chamar aí o administrador aqui do pedaço, saber aí tem microfone, não tem microfone, não tem microfone, e correram atrás lá do administrador, que num determinado momento falou assim, vocês precisam de microfone, beleza, eu vou mandar buscar, sei lá em Miami e tal, né? Nós estamos aqui na Jamaica, né? Pega um barco, vai lá para Miami. E aí o pessoal falou assim, tá bom, e quando é que chega esse microfone? Não sei, quem sabe, quinta, sexta, isso era uma segunda-feira. O pessoal falou assim, porra, que loucura. Não dá. Aí começou um problema atrás do outro, falta isso, falta aquilo. Não tinha nenhuma estrutura para você chegar e fazer uma gravação legal. O Elton até hoje não sabe como é que os Rolling Stones se viraram. Mas eu sei que ele chegou e pegou o grupo deles e se mandou. Vambora daqui. E acabaram indo gravar a parte que faltava do Goodbye Yellow Brick Road em outro lugar. Mas enfim, naquela oportunidade também é interessante falar a respeito da famosíssima música que também fez um baita de um sucesso, a Candle in the Wind. Candle in the Wind também foi transformada um pouquinho, a letrinha de Candle in the Wind foi transformada para homenagear a Diana quando do seu falecimento. Ocorre que aquele período foi foda, né? Inclusive tem alguns capítulos de livros biográficos do Elton John que chama aquele período de celebridade com muito homicídio, então eram celebricídios. O pessoal chamava isso os ingleses, inclusive, chamavam de celebricídios, principalmente porque havia morrido há pouco tempo o querido Versace. E o Versace era muito amigo do Elton, o Elton vivia pegando roupa, comprando roupa dele, etc, etc. Além das afinidades sexuais, né? Os dois eram homossexuais. Não dá para dizer que não tinham essa afinidade. E logo depois veio o falecimento da princesa Diana, que também era muito amiga do Elton. Inclusive ele comentou com várias pessoas a respeito da amizade dos dois e chegou um determinado momento da vida que ela falou alguma coisa ou ele falou alguma coisa e ele não gostou, ela não gostou e simplesmente pararam de conversar, não vamos mais conversar, não vamos mais falar, não sei o que, pipipi, papapá. Ficaram algum tempo sem conversar e depois voltaram e muitas risadas, porra, que besteira, coisa de criança, né, coisa de colegial, ficar sem falar, brigado. E o Elton John, ele sente um pouco por conta do período em que ele poderia estar conversando com a Diana, trocando ideia, fofocando, mas ele perdeu um bom período disso que poderia ser parte de uma convivência bem bacana. Bom, enfim, o Candle in the Wind, todo mundo sabe, é uma música com as letras do nosso querido Bernie Taupin. O Elton sempre com o Bernie a tiracolo, é o grande companheiro, o grande letrista do Elton nessa parte musical, nessa parte de obra, né? E o Bernie Taupin, como sempre, ele vivia dando entrevista explicando por que as letras da música ali, aqui, né? Ele vivia tendo que explicar para os jornalistas, porque até o público também queria saber direito por que a música era essa, era assim, assado, assim, assado.
Ocorreu que, conversando com a imprensa a respeito de Candle in the Wind, e numa parte da letra em que você fala sobre a Marilyn Monroe, e na verdade eles falam sobre usam o nome de solteira, né? O nome não comercial da Marilyn. Goodbye Norma Jean é o início da letra, né? Então é tchau Norma Jean, é exatamente o nome de solteira da Marilyn Monroe, né? Depois ela acabou optando por esse nome o nome, como é que é? Não é codinome, enfim, nome profissional não, nome, tem uma palavra que bate bem, qualquer eu lembro, sem problema. Mas enfim, olha, tem pedacinhos da música que o Bernie Taupin escreveu para Marilyn Monroe. Mesmo quando você morreu, a imprensa ainda perseguiu você. Todos os jornais tinham a dizer, foi que Marilyn foi encontrada nua, e aí, me parece que você viveu uma vida como se fosse uma candle in the wind, como se fosse uma vela ao vento, né? A chama, né? Ou a vela ao vento. Então, efetivamente, é sempre aqueles textos muito interessantes do Bernie Taupin. E ele, consultado a respeito do que significava aquela coisa toda, ele disse, olha, pelo fato de eu mencionar explicitamente o nome da Marilyn Monroe, efetivamente isso pode ser tido como uma homenagem a ela, mas nada mais essa letra nada mais é do que uma homenagem a tantos e tantos bons atores, fantásticos personagens com grandes filmes, de ídolos que morreram e foram embora muito cedo. Então ele mencionou Jim Morrison, ele mencionou Montgomery Clift, ele mencionou James Dean, e tem vários, né? Tem vários por aí. Então o Bernie sempre fazendo as suas montagens muito bem feitas, né? Trabalhando muito bem com as letras, e o Elton aproveitando e colocando música, e a coisa ficando fantástica. Em 1974 aconteceu um encontro histórico do Elton John com o John Lennon. Eles cantaram 3 músicas juntas no Madison Square Garden. O John Lennon estava morando em Nova York, ele tinha brigado com a Yoko Ono. Diz a lenda, reza a fofoca, que ele voltou à relação, deixou as brigas de lado com a Yoko Ono, exatamente naquele período, quem sabe até na noite desse show do Madison Square Garden, né? Então foi o último show do John Lennon vivo, né? Eu já tinha falado sobre a respeito de outro tipo exótico, que é o Ray Cooper, né? Mencionei a história sobre o fato ele e o Elton irem lá para Moscou, em outras cidades assim exóticas, porque o Elton queria conhecer lugares onde ele nunca havia ido. Então ele falou, não vou nem levar banda nem nada, vou com o Ray Cooper, e eles faziam um teatro, né? Nossa, era muito legal. Eu vi alguns vídeos. Se vocês quiserem, procurem no YouTube e coloca Elton John, Ray Cooper. Vocês vão amar. Vocês vão ver que o cara, ele é um tipo de artista que quando ele está no palco você não consegue olhar para outra pessoa. Bom, em 1975 houve uma debandada porque o Elton John mandou embora alguns membros da sua trupe, do seu grupo. Ele falou para o David Johnston, ele falou para o Nigel Olsson, ele falou para o Dee Moore, ele falou, eu quero tocar com outras pessoas, eu quero tentar outras experiências, pipipi, papapá, e botou o pessoal de lado. Isso afetou, né, os membros da então equipe do conjunto que acompanhava o Elton pelo mundo todo, fazendo shows e tudo mais, ficaram muito sentidos, só que eram músicos fantásticos, então cada um foi tocar do seu canto, participar de outros LPs, de outros shows, porque eram caras muito bons. Depois de muitos anos, o Elton voltou atrás, mas o Elton não chegou a momento nenhum
mencionar arrependimento por ter mandado seus colegas de conjunto embora, né? Porque na verdade foi o que ele fez, deu cartão azul para todo mundo. Mas em nenhum momento ele falou assim, puxa, me arrependi de ter ficado 6, 7 anos sem o Nigel do meu lado, sem o David, nossa, músicos fantásticos. Não, nesse aspecto o Elton, e vocês já estão notando por esse meu texto, ele é extremamente seco, frio, não tem nenhum tipo de condescendência. O que ocorreu com Elton nessa questão de coração mole foi única e exclusivamente envolvendo homossexuais e envolvendo o advento da AIDS. E o Elton diz, né, que ele é o maior sortudo do mundo por ele não ter se infectado com AIDS, porque ele transava com Deus e todo mundo, e depois chegou a doença, muita gente começou a morrer, e ele se sentia, ou deu muito obrigado a Deus por não ser vítima desse mal. Elton ficou muito abalado com o falecimento do Freddie Mercury, eles eram muito amigos, brincalhões, um chamava o outro de tia, de prima, ô Joana, oi Maria, era uma brincadeira que rolava também com o Rod Stewart, apesar do Rod Stewart não ser homossexual, era uma brincadeira que rolava com o Rod. Então o Elton chamava o Rod de Lili, e o Rod chamava o Elton de Marlene, e o Freddie Mercury chamava os dois de Loló, aquela coisa toda. Mas o Elton ficou muito tocado com o falecimento do Freddie Mercury, e foi um dos motivos pelos quais, com esse compadecimento, acabou acontecendo exatamente o início do Elton John de instituições, entidades que apoiavam e ajudavam os doentes com AIDS, com HIV, e também grupos de medicina que tentavam e estavam estudando algo para ou curar ou amenizar, né, a doença no público gay. E não era só no público gay, porque as mulheres também começaram a ficar contaminadas, né? Porque os maridos eram viados, iam para a rua, transavam com homens, chegavam em casa, transavam com a mulher, sêmen, esperma, líquidos, passava, né? Passava. Mas nesse aspecto a gente não pode deixar de tirar o chapéu para o Elton John, que é, né? Exatamente um símbolo de alguém que pegou seu dinheiro, bastante dinheiro, e investiu nessa causa nobre, tá? E em relação a isso, vários conhecidos, às vezes era lá o motoboy da editora, às vezes era o garçom do restaurante italiano, enfim, várias pessoas, independente do nível social, que foram conhecendo Elton John por conta da doença, e o Elton sempre ajudando, participando, dando dinheiro. Ele nesse aspecto era um coração mole, teve muita coragem, né, em simplesmente assumir. Ele assumiu a homossexualidade e também acabou assumindo essa questão da defesa dos doentes, e tentando sempre com que a própria medicina viesse a descobrir alguma coisa que e acabou descobrindo hoje, né? Hoje se fala muito pouco de o cara tá doente com AIDS, tá? Porque tem lá os coquetéis, sei lá como é que é o nome, os coquetéis, tem um nomezinho técnico que eu não lembro, mas isso está fazendo com que a doença seja relativamente, não é combatida, mas controlada. Controlada é a palavra certa. Bom, nessa virada dos anos 70 para os anos 80, o Elton está completamente envolvido nas drogas e bebendo pra cacete, cheirando tudo. E ele nem sabe como fazia certas coisas, como conseguia participar de certos shows, porque ele perdia completamente a noção. Era aquela coisa de no dia seguinte não saber onde é que estava, o que fez, o que aconteceu, né? Era uma coisa maluca. O Bernie também estava nessa linha, só que o Bernie, ele estava indo pro alcoolismo, né? Tava bebendo muito. Como eu estava dizendo então, o Bernie estava bebendo muito, mas ele estava bebendo muito.
e aí ocorreram consequências, né? Houveram problemas em cima disso, e esses problemas, essas consequências, eu vou passar para vocês na próxima semana, já informando que provavelmente o 5º episódio de Elton John, Nem Tudo é Verdade, terminará na semana que vem. E aí na outra semana eu estou decidindo o que eu faço. Provavelmente eu faço a biografia, conte para vocês a história da notável, da lindinha, da fantástica Carmen Miranda. Vamos lá ver se vai ser Carmen ou se vai ser Marilyn Monroe. Tudo isso a gente vai ver na sequência. Muito bom, foi muito bom estar com vocês, um beijo grande, e você, fiquem tranquilos, podem fazer as suas coisas e a gente continua na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.